Na verdade, a gente não tem um consenso ainda do que seja a melhor cirurgia revisional. Cada caso deve ser analisado de forma individualizada. A própria indicação de uma cirurgia revisional, ela é uma indicação muito controversa. Ela deve passar antes por uma avaliação multiprofissional, saber se esse profissional, se esse paciente acabou se dedicando efetivamente no controle da obesidade, no segmento rigoroso da dieta, na atividade física, se ele não tem nenhum distúrbio psicológico. Então hoje é cada vez mais importante você ter uma equipe multiprofissional atuando no controle e no acompanhamento desses pacientes. Naqueles pacientes que você efetivamente teve recidiva do ganho de peso, que esse paciente é um paciente que não teve um sucesso na cirurgia na sua totalidade, ele pode ter tido um sucesso, por exemplo, no controle de doenças associadas, mas às vezes ele teve uma recidiva do ganho de peso. Então, esse paciente ele pode eventualmente ser um paciente com indicação de revisão cirúrgica. O que nós tivemos no congresso, que uma das coisas que a gente quis salientar na programação científica é que existem hoje alternativas endoscópicas e alternativas cirúrgicas que podem auxiliar esses pacientes que tiverem uma recidiva do ganho de peso. Mas, repito, não há um consenso em se dizer, olha, o paciente que foi submetido a uma gastrectomia vertical obrigatoriamente deve ser submetido a uma cirurgia de bypass gástrico ou vice-versa. Então não há um consenso ainda. O que a gente quis fazer, na verdade, foi estreitar a relação dos profissionais da área multiprofissional. O grupo de coesas é muito importante nesse sentido. E, além disso, que o cirurgião tenha em mente que hoje ele vai receber na sua clínica, no seu serviço, pacientes que já foram submetidos à cirurgia e que tiveram uma recidiva do ganho de peso ou uma recidiva das doenças associadas à obesidade e que eles podem, eventualmente, ser pacientes com indicação cirúrgica. A sociedade, na verdade, participa de forma ativa ao longo dos últimos anos com o intuito de tentar mostrar para o Conselho Federal de Medicina que existem outras formas de se avaliar o paciente que não seja especificamente o índice de massa corpórea. Na verdade, isso não é uma coisa exclusiva da sociedade. Em todas as sociedades no mundo todo, há um consenso no mundo de que talvez o IMC não seja aquilo que expresse o que o paciente metabólico teria de base para indicação, eventualmente, de um tratamento cirúrgico. O que foi importante é que, ao longo dos últimos anos, vários estudos têm demonstrado a real eficácia da cirurgia nos pacientes com índices de massa acima de 35, por exemplo, no controle das doenças metabólicas associadas. E o que a gente quer, na verdade, é fazer com que outros pacientes possam ser beneficiados, ainda que esses pacientes não atinjam um índice de massa hoje preconizado como um indicativo de cirurgia. Então, a comunidade científica tem tido resultados em estudos que comprovam um real controle dessas doenças metabólicas, ainda que os pacientes possam não atingir um índice de 35, que é o que é hoje preconizado. Então, nós esperamos que o Conselho consiga entender os benefícios que possam ser oferecidos aos pacientes, ainda que esses pacientes não estejam dentro do hoje protocolo da sociedade. Sem dúvida nenhuma, a doença obesidade é uma doença multidisciplinar, é uma doença que envolve a necessidade da participação de todos, né? De forma alguma o cirurgião pode imaginar que isoladamente ele vai conseguir resolver o problema da obesidade ou da doença metabólica.
É extremamente importante a participação e a união de todos envolvidos nesse processo de tratamento. O endocrinologista tem um papel fundamental, a nutricionista, psicólogo, enfim, o pessoal da atividade física, todos são extremamente importantes para um controle adequado do paciente. O cirurgião realiza um procedimento, mas que se não tiver bem indicado, o paciente não tiver bem preparado, não tiver um controle adequado, sem dúvida nenhuma o procedimento cirúrgico em si, por si só. Quando a gente pensou em fazer essa programação científica, a gente pensou em duas coisas. Primeiro, falar sobre recidiva de obesidade, cirurgia revisional, que é um dos pontos que hoje mais chamam a atenção dos colegas que procuram o Congresso tentando se atualizar. E pensamos também naquilo que o colega que faz o seu dia a dia, na sua atividade diária, nas suas dúvidas mais frequentes, os casos em que ele atua no dia a dia dele, aquilo que pudesse ser sedimentado na sua atividade diária. Então, se a gente for olhar o programa foi dividido em cursos pré-congresso e o congresso propriamente dito. As atividades, as aulas que foram ministradas no curso pré-congresso foram totalmente diferentes daquelas aulas que foram ministradas no congresso. E elas procuraram se ater exatamente àquelas principais dúvidas que o cirurgião tem no seu dia a dia. A gente tentou, de forma prática, tentar trazer aquele colega que está numa situação mais distante, frequenta poucos os centros, os grandes centros, e que ele pudesse, no congresso, se atualizar e tirar todas as suas dúvidas e voltar podendo atuar com mais segurança. Também pudemos trazer alguns convidados internacionais, que são pessoas de expressão, cirurgiões extremamente experientes e profissionais que atuam na área da doença metabólica. E esses profissionais foram escolhidos de acordo com aquilo que a programação científica entendia como sendo mais relevante nas dúvidas diárias do dia a dia do cirurgião que está em localidades menos centrais, em centros de menor importância. Então, para esse colega poder ter acesso a esses profissionais de excelência aqui no Congresso, e que ele pudesse tirar todas as suas dúvidas e voltar, enfim, de forma a se atualizar em relação aos principais aspectos da doença metabólica e da cirurgia revisional, que foram os dois grandes pilares do Congresso.